Bem, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Gomes, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição e hoje a gente vai conversar sobre os 3 passos para vencer o vício por doces. Em alguns momentos, né, em algumas lives aqui eu já falei um pouco sobre compulsão alimentar, em mais de uma live, inclusive, e hoje eu vou estar revisitando, né, esse tema e, na verdade, a gente vai estar diferenciando aí um pouco a questão do vício e da compulsão, tá? E aí, para apresentar o tema, né, eu queria lembrar a vocês uma questão que é muito comum, né? É muito comum eu receber no meu consultório pessoas que dizem o seguinte, né? Ah, Nutri, eu acordo cedo, tomo café da manhã direitinho, almoço bem, mas depois do almoço sempre me dá uma vontade de comer um docinho, né? Um brigadeiro, um brownie, né? Um chocolate, enfim. Ou então a pessoa fala assim, no meio da tarde, né? Sempre de tarde me dá uma vontade de comer um doce. Isso também é muito comum. Então você precisa assistir essa live para entender de uma vez por todas se você é viciado ou não em doces e como você vai fazer para se livrar desse vício, ok? Bem, eu vou contar pra vocês, né, que em alguns momentos da minha vida eu já estive viciada por doces, né? Então hoje, quando eu tava fazendo o script dessa live, eu lembrei de alguns momentos, inclusive. Eu lembrei que quando eu era pequena, né, lembrei de uma tia da escola que vendia docinho na porta. E aí eu lembro que no início eu comprava 2 docinhos, depois 5, depois eu comprava 10, né? Eu lembrei de um momento também que eu fazia pré-vestibular, que uma amiga vendia um chocolate maravilhoso, que ela colocava um morango, um recheio lá, com leite condensado e banhava no chocolate. Era um bombom, né, caseiro, que era uma delícia. Quando ela não levava aquele bombom para vender, eu ficava até triste no dia. Eu lembrei também de eu trabalhando já. Teve uma época que eu tinha esse hábito, né? Eu almoçava, depois eu ia tomar um cafezinho na cafeteria, comprava um browniezinho para comer com café. Então imaginem, né? Eu que sei o mal que o açúcar faz, comer doce em excesso faz, eu já estive viciada em doces em alguns momentos da vida, né? E inclusive nessa época do brownie, era uma época que eu queria emagrecer. Eu já contei aqui, quem tá sempre aqui nas lives já ouviu essa história, né? Que teve um período que eu ganhei um pouco de peso, eu não fiquei acima do peso, mas eu ganhei peso e fiquei com mais peso do que de costume e eu tava querendo emagrecer. E aí, era justamente também nesse momento, né, que eu tava comendo aí esse browniezinho muitas vezes na semana. E isso era um fator que me impedia de emagrecer. E eu tive que me livrar desse vício, né? E aí, eu, né, que sei todos os males que o açúcar faz, já me peguei viciada em doce, né, ou em açúcar em alguns momentos da vida, né? Então imagina quem não entende, né, e quem não sabe ou não acredita de fato no mal que o açúcar pode causar, né, a pessoa acaba comendo e acha, né, vai sendo levada e acha que é normal, né, e acaba comendo. Bem, e tem algo, né, em comum disso tudo aí que eu falei pra vocês, que é a questão do hábito, tá? Então, o que eu falei? A tia lá na porta da escola, né? A colega da sala de aula, a cafeteria do lado do trabalho, né? Tudo isso faz você criar um vínculo com aquilo, né? Criar um hábito de comprar aquilo, de comer aquilo, né? E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Esse hábito pode ser um fator que te leva ao vício e você chega no vício sem perceber, né? E aí agora, o que eu faço? Geralmente eu corto mal pela raiz, né? E a gente vai estar falando disso lá no final da live, mas só para eu terminar essa questão, né? Para vocês entenderem que é muito fácil a gente ser levada, né? E ficar viciada ou viciado por doce. E aí, eu lembrei de um momento, né? Há um ano e pouco atrás, mais ou menos, eu estava dando aula,
Tava dando aula presencial, já tem um ano, né, que a gente tá tendo aulas online. Para quem não sabe, eu sou professora universitária também, eu dou aula no curso de nutrição de uma universidade. E aí uma aluna falou assim, professora, compra aquele docinho, né, ofereceu, eu não lembro qual era o doce. Compra o doce ali da fulana, né, ele é muito gostoso, você não vai se arrepender e tal, fazendo propaganda da amiga, né. E aí eu respondi na hora, eu lembro que eu respondi na hora. Não tenho dúvida de que seja gostoso, né? Aliás, o problema é esse, né? E aí eu até, como eram meus alunos, né? Eu até contei pra eles essa questão, né? Que o problema é você comprar a primeira vez. Porque aí você compra a primeira, eu acho que eu dava aula pra aquela turma toda terça ou toda quinta, né? E quando eu visse, né? Me desse por conta, eu já ia estar comprando a segunda, terceira, quarta vez. E acaba que isso vira um vício, tá? Então, primeiro, a gente vai, né, antes da gente falar aí dos três passos pra gente se livrar do vício, a gente vai diferenciar vício e compulsão. Para isso, eu fui lá no dicionário, tá? Então, se vocês abrirem o dicionário, vocês vão buscar lá, vício, né? O que é vício? É a dependência física ou psicológica que faz alguém, né, buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância, que pode ser geralmente, né, alcoólica ou entorpecente, e aí o dicionário diz, dá como exemplo, né, vício de fumar, tá? E aí o que eu quero dizer para vocês? O vício envolve hábito. Olha o que eu contei pra vocês, né? A tia da escola que vendia o docinho, a colega da turma que vendia o bombom, a cafeteria do lado do trabalho que tinha um brownie delicioso, né? Tudo isso tá ligado a um hábito que acabou se tornando um vício, tá? Então vamos agora pra compulsão. Então, o que é a compulsão? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que compulsão é uma exigência interna que faz com que o indivíduo seja levado a realizar certa coisa, a agir de determinada forma e por aí vai, né? Ou seja, envolve o psicológico, né? Então, a compulsão tem tudo a ver, né? Tá totalmente ligada com questões psicológicas. E não é isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar do vício, que é uma dependência que pode ser física ou psicológica e que faz uma pessoa buscar o consumo excessivo de algo, tá? E aí, se você é uma pessoa compulsiva, né? Existe compulsão não só por comida, é importante a gente lembrar disso, né? Existem indivíduos que são compulsivos por comprar, né? Por várias outras questões, tá? Então, a pessoa que é compulsiva, é muito fácil dela se viciar no doce, né? E trazer aí essa compulsão para esse lado também. Então, é importante ter atenção nesse ponto, mas são duas questões diferentes, tá? E aí, agora que a gente já entendeu a diferença de vício e compulsão, a gente vai falar um pouquinho por que você, né, eu ou qualquer pessoa pode se viciar em algo, tá? Bem, por que eu me viciei, né? Por que eu criei o hábito de comer doces em alguns momentos da vida, como eu contei pra vocês? Porque eu comprei a primeira vez o brigadeiro, eu comprei a primeira vez o bombom, tava ali, né? Era do lado, fácil, né? Eu fui a primeira vez na cafeteria e comprei o brownie do lado do trabalho. Então, isso, né, de criar esse hábito de comprar a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, isso fez eu me viciar, tá? E isso faz qualquer pessoa se viciar. E aí você pode falar o seguinte, né? Mas eu tenho o hábito de comer legumes e verduras. Eu também tenho o hábito de comer verduras e legumes todos os dias, né? Inclusive, o dia que eu não como, eu sinto falta. Só que existe uma diferença muito grande entre legumes e verduras e o açúcar. Por quê? Legumes e verduras não viciam. O açúcar vicia. Então, se você cria o hábito de comer legumes e verduras, ótimo, né? Tem vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes. É super importante para a sua saúde e para o seu bem-estar. E se você deixar de comer um dia, você pode sentir falta, mas você não vai sentir, né, aquilo da abstinência, por exemplo, como uma pessoa que é viciada em álcool, em droga, e a gente vai chegar nesse ponto, tá? O açúcar, ele vicia.
tá? Então, se você cria o hábito de comer algo doce, né, de ingerir muito açúcar, você tá colocando o pezinho lá no vício, tá? Vários estudos mostram, né, isso é cientificamente provado, que o açúcar ele ativa regiões do cérebro que drogas como a cocaína ativam e desencadeiam reação semelhante, né? E é por isso, né, que a gente diz que o açúcar vicia. Então, falando, né, dessa questão do vício do açúcar, existe algo que a gente chama de ciclo perpétuo do açúcar e do prazer, tá? Isso é um ciclo mesmo, né? Você come o açúcar porque você gosta, né? O açúcar tem propriedades viciantes que eu já pontuei para vocês. E aí o que acontece? Você comeu o açúcar é doce, ele aumenta a glicemia, que é o açúcar do sangue, tá? E se ele aumenta a sua glicemia, o que acontece? Isso vai estimular, a ajudar a liberar substâncias que dão a sensação de bem-estar e prazer, né? Como a dopamina, por exemplo. Então, você come aquele chocolatinho, você fica bem, né? Por quê? Por conta dessas substâncias, tá? Mas, além disso, quando você come algo muito doce, o seu pâncreas produz a insulina, que é um hormônio famoso, né? Que, inclusive, diabéticos têm problemas, né, com o funcionamento desse hormônio. Então, você come o açúcar, esse açúcar é absorvido, ele vai para sua corrente sanguínea, o pâncreas, ele tem que liberar insulina. Para quê? Porque essa insulina não pode ficar, esse açúcar, ele não pode ficar no sangue. Ele tem que ir para as células para gerar energia ou então para ser armazenado, né? Para posteriormente, porque como mecanismo adaptativo, o nosso corpo armazena energia. Eu sempre falo isso, né? O homem das cavernas não comia a todo momento. Então, o nosso corpo tem esse mecanismo adaptativo, né? De armazenar energia para momentos de escassez, tá? Então, você comeu lá, né? O açúcar, o excedente foi armazenado na forma de gordura no seu tecido adiposo, né? Então, aí, ó ponto negativo, né? Então, isso vai te ajudar a engordar, óbvio, né? Eu acho que todo mundo já sabia. Mas, além disso, quando esse açúcar entra nas células, é armazenado, né? O que acontece? O açúcar do sangue, ele cai rapidamente. E aí, quando ele cai rapidamente, você sente fome, desejo, vontade de comer mais açúcar. E aí, por isso que a gente chama isso de ciclo. E aí, a gente volta no início do ciclo. Você come açúcar, seu açúcar do sangue, que é a glicose, aumenta. Isso estimula a liberação de substâncias estimulantes, estimula a liberação de insulina, né? Aí, o açúcar cai de novo, você come e é um ciclo, né? Então, a gente chama isso de ciclo perpétuo do açúcar e do prazer. E a pessoa vai nisso ganhando peso, né? Tendo várias alterações metabólicas por conta do consumo excessivo de açúcar, ok? Bem, e existem alguns gatilhos que podem contribuir para você se viciar em doces, tá? Primeiro gatilho, busca por satisfação, né? Então, esse gatilho tem muita relação com a questão da compulsão, né? Então, você chega em casa cansado de um dia estressante e fala assim, eu mereço hoje um docinho, né? Um chocolatinho. Ou então, você teve uma manhã estressante no trabalho, saiu para almoçar, toma aquele cafezinho, come um docinho, né? Ou come uma sobremesa depois do almoço. Então, o primeiro gatilho é a busca por satisfação. E eu costumo falar que hoje em dia as pessoas convencionaram que a comida, né, ela mata tudo, né? Ela mata a fome, mas ela mata desejo, mata tristeza, felicidade, enfim. As pessoas convencionaram que a comida serve para tudo, para comemorar, para afogar mágoa, né? E isso no passado não era assim, tá? E isso é um gatilho. Segundo gatilho, hábito de comprar de alguém ou de um estabelecimento próximo de vocês. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Né? Então, comprar da colega do trabalho, né? Da colega da escola, do colega, né? Comprar da padaria que você mora perto, né? Vai lá, só aquele pão doce hoje, né? E amanhã, só aquele pão doce amanhã. Comprar da cafeteria do lado do seu trabalho. Então, você cria o hábito, e se você cria o hábito, lembra do que eu falei? O açúcar, ele é viciante, ele vicia. Se você tem hábito de comer legumes e verduras, você não vai ter abstinência por não comer legumes e verduras. Com o açúcar, você vai ter, então você vai se viciar, tá? Então, um gatilho é esse, né? Você
criar esse hábito de comprar, né, regularmente de algo ou de alguém que está perto de você. O terceiro gatilho, né, é aquela desculpa famosa, né, o filho, o marido, o colega do trabalho, a colega da mesa do lado, né, que sempre come doce. E aí, o que eu falo para vocês, né, vocês precisam cortar o mal pela raiz. Lembra do exemplo que eu dei da minha aluna vendendo doce, né? Então, cortar o mal pela raiz, ok? Então, agora que a gente já falou sobre por que a gente se vicia, né? A gente entendeu aí a diferença sobre vício e compulsão e os gatilhos que contribuem para que você desenvolva ou desencadeie um vício por doces, a gente vai falar dos 3 passos para vencer esse vício. Então, vamos lá. 3 passos para vencer os vícios por doces. Primeiro passo, falando de hábito. Lembra que eu falei aqui para vocês? Você cria o hábito, compra o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e o açúcar vicia, né? Você criou o hábito, já era, daqui a pouco você tá viciado, tá? Então, não crie o hábito de comprar do colega, da padaria do lado, da cafeteria do lado. Não crie o hábito, né? Ah, eu vou comprar só hoje para ajudar. Você vai comprar a primeira vez, vai comprar a segunda, a terceira, daqui a pouco você tá comprando todo dia. E aí vocês podem perguntar assim, ué, mas eu nunca vou comer doce? Claro! Vai comer doce. Você vai comer doce no final de semana, quando você sair para passear, né? Que é esporádico, né? Ah, você vai na casa da sua mãe, da sua tia, da sua avó, da sua colega e vai ter um doce lá, vão te oferecer um doce, você vai comer. Você vai numa festa de aniversário, tem um docinho, bolo, você vai comer. Mas você não vai ficar comprando do lugar do lado da sua casa, do seu trabalho, comprando para levar para casa, porque senão você vai querer comer a todo momento, você vai se viciar, tá? E aí, é importante vocês entenderem essa questão, né? Vocês entenderam isso que eu expliquei? Da questão de criar hábito, de não comprar de perto, né? Não comprar de ninguém que tá perto de você, de nenhum estabelecimento perto de você. Isso é pra quê? Justamente pra gente afastar o gatilho, né? Que eu falei, o segundo gatilho, que é o hábito de comprar de alguém, né? Ou de um estabelecimento perto de você, tá? Então, o primeiro passo a gente tá falando sobre o hábito, a gente tem que afastar esse hábito de comer doces. Você tem que ter hábito de comer coisas saudáveis, coisas que são boas para você. Coisas que você sabe que não é saudável, que não é legal. Ah, eu gosto de comer hambúrguer. Eu gosto de comer hambúrguer. Eu comi hambúrguer segunda-feira. Estávamos no carnaval, né? Eu gosto de comer batata frita? Eu gosto. Mas não é por isso que eu como hambúrguer e batata frita todo dia. Tem gente que almoça todo dia no McDonald's, né? Então a gente pode comer o que a gente gosta, né? Você pode comer o doce que você gosta, você só não pode criar o hábito de comer todos os dias. E aí vocês podem falar uma outra coisa, mas Nutri, meu marido compra, né? Aí o que você vai fazer? Você vai conversar com seu marido, você vai falar com ele, olha, tá fazendo mal pra minha saúde, tá fazendo mal pro meu peso, vamos combinar? Você compra, esconde e come escondido. Ou então você compra e come antes de chegar em casa, porque eu não quero comer. Vocês vão entrar num acordo. Aí tem gente que fala assim, ah, mas meu filho, minha filha, né, precisa comer um docinho. Não precisa. Seu filho, sua filha pode comer na festa com você, pode comer no final de semana, quando você for na casa da sua mãe, da sua tia. Você vai estar fazendo um bem duplo para você e para ele, né? Nenhum dos dois precisa comer doce todo dia. E mais engraçado, falando de filho, né? Que eu tenho muitas pacientes, e pacientes, homens também, que comem as besteiras escondido do filho, né? As pessoas me contam isso, tem vergonha. Tô brincando, né? Não é pra ter vergonha, tem que me contar realmente. Mas assim, as pessoas têm consciência que não é bom, né? E muita gente hoje em dia não dá doce, não dá besteira pro filho e pra filha. Come escondido, né? Então isso não é uma desculpa aí mais pra muita gente. Segundo passo, né? Então, o primeiro passo é sobre criar hábitos, né? Na verdade, você não deve criar hábito ruim, ou seja, não é pra criar hábito de comer doce. Segundo passo,
não ficar grandes períodos em jejum. Eu sempre falo sobre isso, né? Já falei sobre isso aqui várias vezes. Isso acontece comigo. Eu falo sempre pra vocês, eu não sou saudável 100% do tempo. Todo mundo dá suas escapulidas. E se eu ficar um dia inteiro sem comer, se eu ficar muito tempo sem comer, eu vou querer comer a primeira coisa que eu vi pela frente, uma coisa fácil, uma coisa gostosa, porque eu tô com fome. Quando você tá com muita fome, você não pensa assim, ai, tô com uma fome, eu quero comer um prato de salada com alface, tomate, um azeitinho e um salzinho. Você não pensa nisso. Você pensa que você quer comer alguma coisa que é gordurosa, que é doce, né? Que é palatável, que a gente fala, né? Então, é importante não ficar com fome, né? Semana passada mesmo eu estava atendendo uma paciente, advogada ela. E aí ela sempre vai de um lugar para o outro, né? Essa questão de advogado, vai para um lugar, para o outro, vê processo, enfim. Visitar cliente. E aí ela falou pra mim, né, que ela às vezes fica muito tempo sem comer, ela não liga, esquece da comida, mas ela para comer um doce. E isso é muito ruim, né? É muito ruim. Eu tinha uma professora na faculdade que dizia, né, que era melhor comer um docinho, não, como é que ela dizia, gente? Era melhor comer uma panela de doce depois do almoço do que comer um docinho solto ao longo do dia. Por que isso? Justamente por conta da questão da insulina que eu expliquei pra vocês. Você tá sem comer nada, você come um açúcar, seu açúcar no sangue, né, a glicose vai lá no céu. E a insulina também, né? Isso ajuda demais a armazenar gordura, ganhar peso, enfim. Então é péssimo, né? Eu já fiz um post sobre isso, inclusive, né? O tema do post, quem quiser ver lá no feed, é qual o melhor horário para comer doce. Não é para comer doce, né? Em excesso, mas tem melhor horário. Geralmente é perto das refeições, porque esse açúcar ele vai ser digerido mais lentamente. Vou dar uma parada aqui nesse segundo passo, né? Para responder a pergunta da Patrícia. Se tem algum tipo de doce que seja menos nocivo. Olha só, os doces mais naturais, né? Eu sempre falo que alimento mais natural é melhor para a saúde, né? Então, se você fizer um docinho em casa, eu gosto de fazer geleia caseira, né? Eu boto pouquíssimo açúcar, às vezes eu não boto nem nada, se a fruta tiver muito doce. Ou doce de banana, aqueles doces que a avó fazia, né? De maçã, de pera, em calda, né? Esses são os doces menos nocivos, mais naturais. Se a gente pensar, né, um doce comprado, vai ser o doce que não tem açúcar nem adoçante, tá? Mas isso não quer dizer que você possa comer à vontade, porque se não tem açúcar de adição, tem o açúcar da fruta, tá? De qualquer forma, tá concentrado. Eu fiz até um reel semana passada, né? Não coma isso pra emagrecer. Eu coloquei lá, bananada sem açúcar, né? Porque o pessoal vê assim, escrito sem açúcar, parece que tá escrito assim, coma à vontade. Mas não é isso, né? Não tem o açúcar adicionado, mas tem o açúcar da fruta, né? Você concentra ali o açúcar da fruta. E o açúcar da fruta é o mesmo açúcar que a gente compra aí em pó, né? Para adicionar na comida. Só que ele foi refinado, enfim, separado para facilitar aí o consumo, tá? Outro alimento que as pessoas pensam, né? Que pode tomar à vontade. Suco de uva integral. Ah, mas Nutri não tem açúcar. Legal, não é adicionado de açúcar, mas tem açúcar da fruta, né? Suco de uva integral é doce pra caramba. Então, não é pra usar indiscriminadamente também, ok? A Cristiane colocou assim, chocolate 50% amargo consumido diariamente é ruim? Olha, qualquer chocolate consumido diariamente é ruim, mas melhor opção de chocolate a partir de 70% cacau. O ideal, 85% cacau. Por quê? Quanto mais cacau vai ter menos açúcar, né? Então, o ideal, né, é ter mais cacau. Então, voltando aqui aos 3 passos, né, para vencer o vício por doces. Então, o primeiro passo é o hábito, né? Não criar o hábito de comer o doce, de usar açúcar em excesso, enfim, porque isso vai te tornar viciado, tá? Segundo hábito é não ficar grandes períodos em jejum. Por quê? Lembra do que eu falei? Se você tiver com fome, você não vai querer comer um pratão de salada, você vai querer comer um doce, uma coisa gostosa, tá? Então, não é para ficar, né, grandes períodos em jejum, senão você não vai comer de forma civilizada, digamos assim, né? E o terceiro e último passo é fazer uma fase de ataque ou abstinência, né? Isso funciona em muitos casos com relação ao açúcar. Na verdade, tem gente que funciona, né, quando vai reduzindo aos poucos, né, a quantidade do que come.
Mas com relação ao açúcar, né, ao doce especificamente, e principalmente quando é nesses casos, né, a pessoa criou o hábito, compra na cafeteria do lado do trabalho, do colega do lado do trabalho, né, geralmente o que vai funcionar é fazer essa fase de abstinência. É diferente do açúcar do café, que eu sempre oriento aqui, né, eu falo assim, você usa açúcar no café? Você usa 2 colheres? Passa a usar 1,5, fica 1 semana usando 1,5. Depois você fica mais 1, 2 semanas, usa 1. E vai reduzindo aos poucos, até o momento que você vai parar de usar, né? Você vai se adaptar, você vai adaptar seu paladar. Mas com doce, é muito difícil você fazer isso, né? Você vai comprar um bombom, você vai comer metade do bombom? Ninguém faz isso, né? Então isso não vai funcionar. Geralmente com doce, o que funciona é fazer essa fase de ataque, né? Ou abstinência, tá? Então o que você vai fazer? Você vai parar de comprar. Criou o hábito, você vai parar. O primeiro dia vai ser horrível, o segundo, o terceiro, né? Mas depois vai ser como se nada tivesse acontecido. Assim como você se viciou, né, na comida, no chocolate, no doce, enfim, no bombonzinho, e aquilo fazia parte de você como se você a vida inteira tivesse consumido aquele doce, aquele bombom, aquele chocolate, aquele brownie, né, todos os dias. E aí você vai ter que cortar esse ciclo, como? Fazendo essa fase de ataque, né, ou abstinência. Você vai cortar, né? E vai ser horrível no início, mas depois você vai se habituar, ok? É igual eu comparei o açúcar, pessoal, com droga, né? Então a pessoa que usa cocaína, ela não vai diminuir a quantidade de cocaína que ela usa até ela parar de usar, né? A pessoa que é alcoólatra, que é viciada em álcool, ele não vai diminuir a quantidade de álcool até ele parar de usar. O que ele vai fazer? Ele vai cortar, né? Então, o que você vai fazer com açúcar, né? Se você já, com doce, se você já come, você vai cortar, vai fazer essa fase de abstinência ou ataque. Se você não come, você não deu o primeiro gole, porque se você já sabe que você gosta muito, né? Aí chegou aquele seu colega lá no trabalho, tô vendendo docinho tal agora, pudim, né? Não dê o primeiro gole, né? Não compre a primeira vez, porque senão você vai querer comer sempre. Deixa o doce para você comer na sobremesa do final de semana, no restaurante que você vai com a sua família, na casa da sua mãe, do seu tio, do seu amigo, né? Não crie hábito, né? Que é o primeiro passo, tá? Então, resumindo os passos, né? Primeiro, não crie hábito de comer doces. Segundo, não fique grandes períodos em jejum. E terceiro, faça a fase de ataque ou abstinência. Essa fase de ataque ou abstinência você pode fazer aí por em torno de 1 mês, né? Depois você volta a comer nesses momentos de lazer, como eu falei pra vocês, tá? Sem criar esse ciclo aí, esse hábito de comer sempre. E ainda coloquei aqui, né, um passo bônus, digamos assim, que não tá aí nesses 3 passos, né, que eu fiquei de falar. Que é algo muito importante, que é simples, bobo e as pessoas negligenciam, né? Faça atividade física, durma bem e cuide da sua mente, né? Medite, faça um yoga, né? Para pensar, respirar. Isso é importante, né, para equilibrar o funcionamento do seu corpo, para equilibrar a produção de neurotransmissores em geral, né? Eu falei lá da dopamina no início, do ciclo perpétuo, né, do vício do açúcar. A dopamina é um neurotransmissor que está envolvido nisso aí. E se você dorme bem, se você faz atividade física, se você faz uma meditação, um yoga, você consegue controlar, né, a produção ou regular, né, a produção de neurotransmissores e de hormônios no seu corpo, e isso vai te ajudar a ser menos dependente por doces, ok? Bem, eu quero agradecer a presença de vocês. Então, até semana que vem. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.